Então, bom dia. Nós vamos dar hoje agora início à terceira parte da formação católica com o nosso formador João Vitor, que vai tratar sobre o assunto Teologia da Libertação. Muito bem. Eu gostaria de iniciar essa formação, na verdade, de uma forma um pouco inusitada. Para a gente ver, na verdade, como essa teologia da libertação, como ela está presente de modo ainda tão forte na nossa igreja, em todos os segmentos, ela é algo assim extremamente sorrateiro. É como o joio no meio do trigo mesmo. Então, por exemplo, nós temos uma canção muito conhecida, cantada nas nossas missas, celebrações, etc. Inclusive nos caderninhos para as equipes litúrgicas, que daí você já tem uma ideia, Ora, se está no caderninho para se cantar na missa, aí você já vê que ela realmente é muito presente, E essa canção é assim, As mesmas mãos que plantaram a semente, aqui estão, a música de ofertório, considerada, O mesmo pão que a mulher preparou, aqui está. O vinho novo que a uva sangrou jorrará no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá. E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Na flor do chão brilha o sonho da paz mundial. Na luz acesa é a fé que palpita hoje em nós. O livro aberto, o amor se derrama total no nosso altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Bendito sejam os frutos da terra de Deus, bendito seja o trabalho e a nossa união. Bendito seja Jesus que conosco estará além do altar. A liberdade haverá, a igualdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz comunhão. Vejam por que eu comecei por essa canção, Para vocês perceberem como, às vezes, é difícil você perceber onde há o dedo da teologia da libertação, da TL. Porque você canta uma música dessa, você acha uma das coisas mais lindas, Olha, mas quantos valores legais, Liberdade, igualdade, Só faltou a liberdade e igualdade, só faltou a fraternidade para ser os lemas da Revolução Francesa, Então, liberdade, igualdade haverá, Quer dizer, a paz mundial, o sonho da paz mundial, gente? Que coisa linda, Então, as mãos que plantaram estão aqui, Quer dizer, os trabalhadores, sabe? Quer dizer, são valores muito bonitos. Mas o que é que isso esconde? O que está por trás disso? Está justamente o esvaziamento de toda, e quando eu digo toda, é toda, de toda a doutrina católica em prol a conversão da doutrina católica em uma questão ideológica. E não é qualquer ideologia. Trata-se de uma ideologia que ficou conhecida como marxismo. Doutrina em que se baseia uma forma de organizar a sociedade nas ideias de Karl Marx e Engels também, que levou à concepção do comunismo, socialismo, que seria uma etapa anterior ao comunismo. Então vejam, o comunismo, na sua origem, ele é ateu. O comunismo, ele é ateu. Não existe comunista, de fato, que possa se dizer cristão. É uma contradição em si mesmo. Como que eu sou comunista, eu sou cristão? Não há.
Você pode até dialogar com algumas ideias, mas se você é comunista, você não pode ser cristão, porque você é ateu. Por quê? Porque para o comunismo não pode haver nenhuma autoridade que se sobreponha ao povo, né? Ao povo, ao proletariado. O grande foco do comunismo é acabar com o Estado. O sonho do comunismo é chegar a um determinado ponto em que a sociedade ela vai estar organizada a ponto de não necessitar-se mais de um Estado. Porque tudo vai ser comum, comunismo. E até essa etapa chegar, primeiro, normalmente você passa pelo socialismo. Né? Você vai tirando o Estado, vai botando o Estado, vai tirando as funções e vai delegando comissões populares, conselhos, entendeu? Até que o Estado ele não seja mais necessário. E aí você termina, e aí você vai ter a igualdade, né? A igualdade haverá, a liberdade haverá. Veja, não é liberdade espiritual, não é liberdade do pecado. Mesmo porque, para a teologia da libertação, que ela bebe diretamente desse comunismo, desse marxismo, o reino, não há reino de Deus, há reino. Veja, o reino é aqui. O céu tem que se fazer aqui, não é lá depois da morte. Por isso mesmo que o pecado ele é relativizado. Né? É por isso mesmo que em regimes comunistas, por exemplo, estados comunistas, o Estado ele patrocina o aborto, né? O Estado ele patrocina o aborto. Não, você vai lá na clínica e está tudo certo, você faz o procedimento. Por quê? Muito simples, né? Porque para o Estado não importa aquela vida que está sendo tirada, não existe pecado, porque não existe Deus, né? E da mesma forma, mesmo para os teólogos da libertação, que diziam acreditar em Deus, né? Que dizem acreditar em Deus, quando eles falam de um reino, não é o reino dos céus, é o reino na terra. É o reino dessa igualdade, dessa liberdade, dessa fraternidade, do trabalho, né? Da liberdade, da opressão. O povo, na teologia da libertação, sempre é o povo que está oprimido por alguém. E na igreja isso se constata da seguinte forma: os leigos seriam o povo, os que são oprimidos. Por quê? Porque existe um opressor, né? A igreja, sobretudo no seu clero. E como que se configura isso, né? Como? É muito simples. Por exemplo, quando você diz que não há diferença entre o padre e o leigo, quer dizer, não deve haver diferença entre o padre e o leigo. Essa forma de pensar é bem da teologia da libertação. O padre e o leigo, eles são iguais. Iguais em que sentido? Que o padre ele não pode ser distinto do leigo. Portanto, o padre ele não pode se vestir diferente do leigo. O padre ele não pode ter uma vida diferente do leigo. Logo, o padre ele não pode usar nada que o distinga dos leigos. Por exemplo, não deve usar nenhum hábito religioso. Que é o que nós presenciamos hoje, né? Apesar da lei canônica, apesar das determinações da igreja, você vê o quê? Não, padre, você não pode usar essas roupas fora da igreja, porque o povo vai ficar com receio de se aproximar. Para não diferenciar, o som é diferente. Quer dizer, a ideia do oprimido e do opressor. O padre não deve usar nenhum hábito religioso. Da mesma forma, o padre também não deve se distinguir da sociedade, e ele deve sim ter mulher, filho, a vida dele tem que ser igual à nossa, né? Isso é teologia da libertação. É esse sentido de buscar a igualdade
né? Não pode haver distinção. Não pode ter ninguém que ensine. Não existe ensino da teologia da libertação. Existe o quê? A meditação, nem a meditação, eu diria. Você cria uma roda e você vai, né? Você vai compartilhar. Compartilha um pouquinho, outro um pouquinho. E ninguém tem voz altiva, entende? Ninguém se sobrepõe ao outro, porque todos são iguais. Isso, por exemplo, se mostra assim, de modo tão exposto na liturgia da igreja. Quer dizer, já mostrei para vocês um cântico. Poderia mostrar outros. Já falei para vocês das roupas. Mas poderia dizer também do padre fazer uma roda com os seus leigos e se sentar e celebrar a missa sentado, todo mundo bonitinho. E aí depois, não é o padre que vai dar a Eucaristia para você, não. Você vai lá, ou então passa o cálice de mão em mão. A Eucaristia de mão em mão. Aliás, nem a Eucaristia, é um pão. Né? Porque não deve haver distinção, deve ser próximo do povo. Tem que ser próximo do povo. Né? Tem que ser algo do povo, se duvidar até o pão que o povo fez, o padeiro que está lá. Então vai partilhando o pão de mão em mão, cada um pega, estamos comungando. Só que não é a comunhão que a gente pensa aqui. Não é a comunhão com Jesus, né? No sentido da Eucaristia, corpo, alma e divindade, né? Corpo, sangue, alma e divindade habitar em mim, sabe? Isso é comunhão, é partilha. Opa, não é essa. A partilha é assim, não, nós somos irmãos, nós temos fome, então vamos partilhar o pão. Esse é o sentido. Você esvazia todo o sentido espiritual e você traz tudo para o sentido temporal da coisa. Então a fome, não, fome de Deus não. A fome de Deus não pode existir porque antes tem a fome do estômago, da barriga. Então primeiro preenche essa daí. Entende? Tudo isso, gente, compõe o jeito de pensar a teologia da libertação. É até difícil você definir a teologia da libertação, porque na verdade a teologia da libertação ela é uma ideologia, é um modo de pensar as coisas. É você olhar para uma coisa e você tentar trazer para o contexto social, sempre. Né? Você pega o sentido teológico que há, você esvazia ele. Quer dizer, não é sacrifício a missa, é festa, é festa. É partilha. No máximo ceia, e olha lá. É ceia, não é sacrifício como a igreja determina. Então, para que botar Cristo crucificado nas igrejas? Tem mais não, né? Tem não. Estão tirando tudo nessa igreja. Para ter Cristo crucificado na igreja. Se aquela expressão é dor, não é essa a ideia que a gente quer dar de Cristo. Jesus é aquele que caminha no meio do povo, com um meninozinho, com cabelão grande, né, meio, tipo assim, meio sindicalista, meio revolucionário, entendeu? Esse é o Cristo que nós queremos passar, não é esse Cristo da dor, esse Cristo da cruz, esse Cristo parado, nada disso, né? A gente não quer passar pela dor, é aqui. Né? Já vamos logo para a ressurreição, ou nem cruz existe. Né? Imagens nas igrejas, água benta, isso tudo é superstição. Para que isso? Vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em outra coisa. Né? Para que coisas bonitas? Não vamos fazer a igreja da igreja como se ela fosse uma casa mesmo, que é para ficar, né? Para a pessoa se sentir em casa mesmo, para não ter distinção. Colocar no sofazinho. No sofá, entendeu? Antessala. E tem tudo isso, gente, tudo isso compõe a teologia da libertação. Essa questão de tentar incluir a pessoa à força. Então vamos trazer uma pessoa com skate até aqui, trazendo a palavra, aí entrega na mão do diácono. O diácono também vai dançando até lá, vem duas meninas com um negócio de coco assim nas velas, e atrás uma pessoa batendo, que é para incluir, entendeu? É enculturação. Não, aqui a gente tem um terreiro bem aqui, vamos chamar eles para celebrar com a gente. Ah, tá bom, menino. Entendeu? Gente, tudo isso compõe a teologia da libertação. Né?
Ela quer criar, sabe, uma unidade falsa das coisas. É diferente do ecumenismo. Isso tudo que eu falei para vocês se chama de materialismo. É um materialismo. Você tira o sentido espiritual da coisa. Você tira o sentido espiritual da coisa e você atribui a ela um sentido apenas material, terreno. Porque o que interessa é aqui, é agora. Sabe? E aí, a desculpa da teologia da libertação, é por isso que encanta tantas pessoas, e por isso mesmo que às vezes é difícil você debater com a pessoa, porque a pessoa diz, não, mas veja, a teologia da libertação ela veio para a questão do pobre. Né? Inclusive, parece que recentemente, acho que foi o Papa Francisco que disse, né, que a teologia da libertação ela roubou a bandeira dos pobres, porque essa bandeira é da igreja. Então, não, é o pobre, vamos ajudar o pobre. Né? Mas veja, a troco de quê? A troco de excluir toda e qualquer espiritualidade. Vamos instrumentalizar a fé. Vamos pegar a fé e vamos colocá-la no sentido real, digamos assim, terreno. E aí é que entra milagre. Não é milagre, é inclusão. A gente falava, né? Dos comentários em certas Bíblias, nos comentários, em certos folhetos litúrgicos, nos jornaizinhos, né? Em tudo, nos cânticos. Então, Jesus vai lá e cura a pessoa. Não, que Jesus curou o leproso. Não, peraí, vamos interpretar isso aqui direito. Né? O teólogo da libertação faria. Uma pessoa que da libertação, olha, Jesus aqui, na verdade, é porque o leproso ele era excluído da sociedade. Jesus foi lá e incluiu ele na sociedade. Olha como Jesus é revolucionário. Né? Tinha lá 5 pães e 2 peixes. Né? Jesus pediu para trazer, né? André que trouxe, né? Pegou lá e tal. Jesus, na verdade, não teve milagre da multiplicação, que teve foi a partilha. Olha que bonito, né? Que teve foi a partilha. Um foi lá e deu um pouquinho, o outro estava todo mundo escondido, foi lá e foi dando. Aí partilhou e aconteceu o milagre, foi a partilha. Opa! Vejam, o esvaziamento total do sentido espiritual da coisa, né? Um exorcismo que Jesus faz. Não, na verdade, essa questão de demônio, gente, não é bem, é alienação. É que eles estavam reprimidos por um sistema opressor que fazia deles pessoas alienadas, e na verdade o milagre aqui não houve exorcismo, houve desalienação. Esse é o sentido. A teologia da libertação ela faz isso, né? Ela faz isso. As bases delas estão nisso, né? Nessa questão de igualdade, essa liberdade não é liberdade do pecado. É liberdade sabe, da exploração, do homem pelo homem, todos esses discursos que foram abraçados por Karl Marx, né, pelo comunismo. Então, nesse sentido, né, toda a igreja ela sofre com isso. Quando não se discute, por exemplo, doutrina da igreja, quando nas homilias você não escuta o padre falar nada do catecismo, nada da realidade teológica, apenas aspectos sociológicos, políticos, entende? Fala de corrupção, fala sabe, fala da pobreza, fala de não sei o quê, mas não fala de Deus. Onde está Deus? Não é? Onde está Deus? Nós queremos simplificar tudo. Quer dizer, o que importa é só o que está acontecendo aqui agora, essa nossa realidade, a crise, não sei o quê, o PT, não sei o quê, a Lava Jato, não sei o quê, fala de tudo, mas não fala de Deus. Como é que pode isso? Né? E aí o que isso ocasiona? Um total empobrecimento doutrinário dos fiéis.
E o pior, não é nem isso, o pior é que isso passa para os grupos, para as pastorais, para os movimentos, sabe? Quando não o próprio bispo, né? Sorte de quando o bispo ele não está cheio dessas ideias, né? Encontros, né? Uma coisa interessante, o período da quaresma, que é o período mais de oração, mais forte da igreja, o período mais forte da igreja é a quaresma, assim, no sentido de se recolher, de rezar, né? E justamente, por exemplo, no sentido, no período mais forte da igreja, se inventa uma campanha da fraternidade. A fraternidade ela acontece na quaresma. Então você vai lá nas casas das pessoas e muitas vezes você fala de tudo, mas você procura Deus e você não encontra. Você vai lá, que a nossa sociedade atual... Mas a fraternidade é da teologia, oriunda? Não sei direito a origem dela. Bem, a campanha da fraternidade, ela bebe diretamente da CNBB, não é? Da CNBB. A CNBB, ela tem como fundador Dom Helder Câmara, certo? Que, segundo se constata, ele era, sim, um adepto da teologia da libertação. Então, muitas coisas dela estão, sim, vinculadas à teologia da libertação. Não tenho dúvida disso. É duro dizer isso, mas essa nossa... E isso não é difícil você perceber. Quando você vê, por exemplo, muitas vezes a CNBB se omitindo em casos que ela deveria falar, ou quando não cumpre, assim, tem um desprezo pelas coisas que vêm do Papa de Roma. Entende? O Papa ele fala uma coisa, mas é como que não chega na gente, assim, pela nossa igreja, pelos nossos bispos, às vezes. Não são todos. Porque tem muito isso, né? Então a preocupação é social. Então teve um encontro, o Sino dos Bispos, recentemente. O documento ele fala de tudo social. Tudo sociológico. Quase nada se fala de espiritual. Por exemplo, não se fala que a desagregação das famílias é culpa, né, dos casamentos mal formados, né, do pessoal que casa, enfim. Não se fala de família no sentido social, do papel da família na sociedade, que a família não sei o quê. Mas senhores bispos, senhores padres, e aí? As famílias estão se separando. Né? E aí? Isso é culpa de quem? Como é que a gente faz para resolver isso? Como é que a gente faz para educar os nossos filhos nesse mundo? Queremos respostas para isso. A gente sabe que o mundo está difícil, a gente sabe que tem droga, a gente sabe que tem tudo isso, a gente sabe, a gente está vivendo isso. E aí, mas como é que a gente faz, por exemplo, para manter o celibato no matrimônio, né? A castidade? Manter, por exemplo, a fidelidade no matrimônio? Que orientações nós temos sobre isso? Como nós podemos rezar melhor na quaresma? Como nós podemos rezar o texto em família, fortalecer a nossa família? Quer dizer, se fala de causas ambientais, de causas sociais, se fala muito do pobre, mas e aí? E o que mais? Porque isso não preenche ninguém. Isso eu poderia estar escutando uma aula de sociologia no meu colégio, na universidade. Então a igreja ela se ocupa muitas vezes disso, e no Brasil e na América Latina de modo especial, não pode deixar de falar disso, porque na América Latina, gente, é onde está a pobreza de forma, né, as desigualdades de forma maior. Né? Os países da América Latina que foram colonizados, né? Então nós vivemos muito na pele isso. E foi aqui na América Latina que a teologia da libertação ela teve o seu boom. No Peru, um homem chamado Gutierrez, não me lembro o nome dele, e um outro frei, né, Leonardo Boff, muito conhecido por nós,
né? Frei Beto, né? Frei Beto, inclusive, é o autor de muitas dessas músicas. Né? Vários outros, né? Então, esses homens, eles começaram a elaborar livros, né? Vários livros, artigos, militar nas suas congregações. Né? O Frei Beto, se eu não me engano, ele era franciscano. Né? E, quer dizer, dentro da igreja, né? Dentro da igreja. Pois é, aliás, o Boff que era franciscano. O Beto eu não sei. Mas, quer dizer, dentro da igreja, aquela coisa franciscana, né? Do pobre, o pobre, né? Só que, assim, São Francisco, a questão da pobreza é auxiliar o pobre, mas é para ele se libertar do pecado, né? Não é das amarras do totalitarismo, do capitalismo, não sei o quê, não é disso. Né? São Francisco, ele ajudava o pobre porque ele amava o pobre. Como a ele mesmo, como a Jesus Cristo. Né? Via Cristo no pobre. A teologia da libertação, ela não vê Cristo no pobre. Ela vê o oprimido, que precisa ser libertado. E aí, enfim, continuando, várias dessas produções intelectuais, livros, teses dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos em revistas, folhetos de jornais para a missa, folhetos litúrgicos, traduções de Bíblia, comentários a Bíblias, cânticos litúrgicos, em todo esse universo de igreja se quis incluir, se incluiu, né, a teologia da libertação. É forte, gente. Está enraizado. Inclusive, o padre, que estava ouvindo uma palestra do padre Paulo Ricardo, ele dizia que a água em que nós estamos, é por isso que ninguém estranha, é a água em que nós estamos. E aí você percebe que a sede é tão grande pela espiritualidade que quando você tem um padre que ele não fica falando de coisa só terrena, lota. Né? Lota. Você vai numa missa em que você vê que o padre, às vezes não é um padre nem tão litúrgico, às vezes tem até certa influência da terra. Mas só que o padre, ele fala das coisas do céu, que é o que nós precisamos. Entende? Nós estamos cheios das coisas da terra, nós já sabemos, nós queremos encontrar uma solução em Deus. Lota. Né? Muitas vezes você vê e aí entra no outro tópico daqui desse nosso tema, que é uma polarização na igreja. Né? Pessoas muito, muito liberais, muito ligadas às pastorais, que quer muito essa coisa do povo e tal, e você tem uma ala da igreja que cada vez mais ela vai se tornando mais tradicionalista. Né? Olha aqui onde nós estamos, né? No próprio nome. Né? Por quê? Porque vê esse avanço muito grande dentro da igreja e para onde é que nós vamos? Nós queremos confissão, o padre quer ser psicólogo, não quer perdoar meus pecados, quer me dar conselho. Não, meu filho, isso daí não é pecado, não. Deixe de ser atrasado. Deixe de ser atrasado. Você precisa de um psicólogo, você não precisa de confissão. Às vezes é verdade, mas muitas vezes não é. Você quer ir lá para ser perdoado. Você quer ir lá para você contar seus pecados. E o padre chega lá e diz que não é pecado. Que isso é mal do tempo. Né? Não, meu filho, é o tempo, é a sociedade, as coisas mudam. Gente, né? Deus não muda. Entende? Mesmo que a sociedade mude, o pecado ele continua sendo pecado. E aí você chega no confessionário, às vezes nem tem confissão, né? É muito comum você encontrar, por exemplo, em paróquias que são habitadas no dia da libertação, que a confissão muitas vezes ela é só comunitária. Todo mundo se confessa diretamente com Deus. Não tem intermediário, até porque o padre é legal a nós, né? O padre é igual a nós, então tá. Por que o padre vai perdoar nós aqui, rapaz? Né? Então essa coisa, sabe? Confissão comunitária, ao invés de confissão auricular. Não é confissão, é psicólogo. Aí você tem alguma experiência sobrenatural, meu filho, vai procurar um psiquiatra. Entendeu? Isso daí que você está sentindo é coisa de psiquiatra, não é coisa de Deus, não.
Entende? Essas coisas que estão esvaziando, percebe? Era do âmbito de Deus, foi para o humano. Era confissão, psicólogo, né? Visualização, experiência sobrenatural, psiquiatra. Oxi, o que sobra da igreja? Não sobra nada. A igreja ela vira uma ONG, né? Uma instituição sem fins lucrativos, em que as pessoas se reúnem para discutir a sociedade e tal, procurar soluções comuns, legais, muito bom, ajudar os pobres. Mas e aí? E a nossa parte espiritual? Então, cada dia mais, há uma polarização na igreja. Né? E aí você percebe que o jovem, ele está muito atento a isso. O jovem, ele não quer mais aquela coisinha, sabe, essa coisa de entrar de skate na missa, de entrar dançando, isso daí não atrai mais os jovens que buscam por Deus. Pode ser que um dia tenha atraído, né? Aqueles cartazes entrando na procissão de entrada, aquela dancinha. Isso não traz mais, porque não preenche. De que é que me preenche isso em Deus? Ver essas coisas. Não me preenche de Deus. Eu quero a Deus. Eu quero a espiritualidade. Eu quero saber como é que eu faço para me libertar dos meus vícios. Entende? Então eu vou para onde tem sacralidade. Para onde tem espiritualidade. Aonde tem Deus. Onde o belo ele é valorizado. Né? Não está ali de cor com as coisas não. Uma coisa bem feita, sabe? Uma celebração bem feita. Em que o padre ele faz tudo bonitinho, né? Ele canta direitinho. Não quero ir para a igreja para estar escutando forró no teclado, aquela bateriazinha. Eu não quero isso. Eu quero a Deus. Isso que me leva para Deus e dá vontade de dançar. Né? Então eu vou na igreja, eu chego na igreja e tem lá o forrozinho. Né? Santo, 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 dizem todos os santos. Quer dizer, como é que você está lá naquela parte da missa em que você está lá para se unir a sua voz, a voz dos céus, eu imagino nos céus, né, Cláudio? Os anjos lá com os trompetezinhos. Gente, que absurdo, né? E no penitencial, você querendo dizer a Deus que você tem pecado, e você cantar, eu canto a alegria, Senhor. Se você está pedindo perdão, você já está cantando alegria, antes mesmo de pedir perdão. Você vai na missa e você não tem, às vezes, 1 minuto de silêncio. Sempre tem uma música, sempre tem uma coisa no fundo. Nunca tem pausa. O padre faz a primeira leitura, né? Aí o Papa recomenda, gente, depois de cada leitura, depois de cada meditação, vamos fazer um momento de silêncio. Não tem. Torna insuportável. É um silêncio que parece que incomoda. Tem que ter alguma coisa para levantar a galera. Alguma coisa. Não pode ficar um vazio sem saber que esse vazio é Deus, né? É o silêncio de você poder escutar a leitura. Aí, vamos parar aqui um pouquinho, terrorizar, né? Aí, salmo. Isso é, quando você entende o salmo, porque às vezes bota um estilo, uma bossa nova, um samba, um forró, e você não consegue meditar, né? Imagina você rezando o Salmo 50, né? Como é? Eu reconheço toda a minha iniquidade. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Meus pecados estão sempre à minha frente. Gente, que Salmo 50 é esse? Cadê a dor de Davi quando ele escreveu isso daqui? Entendeu? Cadê? Oh meu Deus, Davi, se ele tivesse agora, ele ia dar uma flechada aqui, ia pegar aquela baladeirazinha e tacar na cabeça de quem está cantando e tocando. Porque a pessoa não consegue nem entender o que a pessoa está cantando. Aí não se tem um silêncio, aí se faz uma homilia que só se fala do meio ambiente, do social, né? De corrupção, de não sei o quê, não se fala de Deus. Impeachment, né? E tal. E aí, tudo bem, não tem nem o que você meditar, né? O que é que você vai meditar? Tudo isso você vê no Jornal Nacional todo dia, em qualquer jornal que você vai. E aí, o que é que as pessoas estão? As pessoas vão atrás de sacralidade, vão atrás dos padres,
das igrejas que tem sacralidade. É onde tem água benta, é onde tem óleo, é onde tem sal no batizado, entendeu? É onde tem música com conteúdo litúrgico equivalente àquele momento da missa, entendeu? É onde o padre ele fala dos males da alma, do espírito, né? É onde o padre lhe confessa e lhe dá bronca mesmo. Lhe dá bronca e lhe dá uma penitência de vergonha, gente, porque rezar... Não, assim, com todo respeito, assim, mas tem coisas, às vezes o padre não, meu filho, vai, alguns padres, né? Meu filho, não, meu filho, vai rezar um Pai Nosso Ave Maria na frente do sacrário. Não querem desmerecer o Pai Nosso Ave Maria na frente do sacrário, mas às vezes você espera por mais. Às vezes você espera por mais. Meu Deus, eu sei que isso que eu fiz foi tão grave, eu sei que o amor é grande e a misericórdia também. Mas assim, eu acho que eu vou fazer mais alguma coisa que eu estou achando muito pouco do que eu fiz, né? Aí acaba que você se perde porque você vai dando mais penitência do que deveria. Então, né? Então é isso, gente. As pessoas vão atrás da sacralidade, que a teologia da libertação ela nos tira. Você vai atrás das missas tradicionais. Olha aí. Por quê? Porque lá tem sacralidade, lá tem Deus. Você vê Deus nas roupas, você vê Deus nos gestos, você vê Deus na música, no instrumento, na língua falada. Olha só. Nunca que a teologia da libertação aceitaria, por exemplo, qualquer palavra em latim na missa. Pode botar, por exemplo, uma língua de origem africana, porque é para dialogar, né? Com o candomblé, com a macumba, é para trazer esse povo para a igreja, não sei o quê. Mas jamais o latim, que é a língua oficial da igreja. Língua sagrada para nós. Jamais. Entende? Então isso, gente, isso tudo compõe a teologia da libertação, né? Eu sei que eu estou falando muito de exemplo, mas é porque é mais fácil de perceber nos exemplos do que você simplesmente conceituar, né? Então entra a questão da interpretação da Bíblia, né? De tudo, né? De tudo. Né? E aí uma coisa muito interessante, né? A teologia da libertação não teve, Deus sabe o que faz. Né? No período áureo da teologia da libertação, né? Um momento assim pulsante, a teologia da libertação ela encontra dois homens que realmente foram de série. Encontra um João Paulo II como Papa e encontra um cardeal para a doutrina da fé que foi Ratzinger, um homem mais do que conhecedor da doutrina da igreja, extremamente inteligente e etc. Não teve sorte a teologia da libertação porque encontrou pela frente esses dois grandes homens. Então bateu de frente mesmo. Né? Bateu de frente. Leonardo Boff ficou impedido de celebrar a missa, depois de confessar. Teve a história lá do silêncio obsequioso, né? Que ele não poderia escrever, não publicar. Entendeu? Tinha que ficar em silêncio, ó, quieto. Terminou que ele não suportou, né? Ele terminou saindo mesmo. Terminou até casando aí com a mulher, sei lá. Largou o hábito dos franciscanos, entendeu? Então, escreveu certa vez, em 1984, Cardeal Ratzinger, né? Para estes teólogos liberais, o evangelho se reduz a um evangelho puramente terrestre. Olha aí. Tudo. Tudo. Exatamente tudo. Essa primeira grande mudança leva ao esvaziamento da teologia para ser uma sociologia. Sabe? Jesus no sentido de um revolucionário. Gente, olha o que ele fala depois, né? A Eucaristia é retirada do seu plano espiritual e é colocada apenas no imanente, ou seja, no terrestre. A Santa Missa, então, não é mais o sacrifício do Cordeiro, mas é a ser sacrificado do Senhor. Não é mais a ser sacrificado do Senhor, mas apenas o encontro. Né? O encontro.
é o que eu chamo, assim, né, de horizontalização. Né? Está todo mundo nesse plano, mas nós queremos é verticalizar, nós queremos é apontar para o céu, entende? O cardeal Ratzinger também escreveu, né? A Eucaristia não é mais entendida na sua verdade de presença sacramental do sacrifício, reconciliador como dom do corpo e do sangue de Cristo. Torna-se a celebração do povo, na sua luta. Por isso que muitas vezes entra um cartazinho, né? Saúde, entra com outro cartazinho, educação, terra, faixa do MST, não sei o quê, entendeu? Aí, torna-se a celebração do povo, na sua luta. E, por conseguinte, a unidade, a reconciliação, a comunhão no amor, não mais são concebidas como um dom que recebemos de Cristo. E aí entra uma coisa bastante perigosa, né? A missa é para mim, para eu me sentir bem. Olha, não é o culto a Deus. Quer dizer, o que é a missa? A missa é a nossa forma de adorar a Deus, forma perfeita. É o próprio Jesus Cristo se oferecendo, né, através do sacerdote. Então a missa é para Deus, a missa é para Deus, é Jesus se oferecendo a si mesmo para Deus pegar isso e transformar em graça para a humanidade, tal qual foi na cruz, né? Tal qual foi na cruz. Mas a missa, ela passa a não ser mais para Deus, passa a ser para mim. E eu posso me salvar? É a pergunta que eu faço. Eu me sentindo bem, eu consigo salvação? Eu não consigo. A missa torna-se para mim, para agradar a mim, nos meus ritmos, nas minhas formas, as minhas palavras. Não pode. A igreja institui uma forma que deve ser seguida. E a missa é para Deus. Vocês perceberem, existe o diálogo com o povo, mas sempre o padre está dizendo para Deus. Por isso nós vos pedimos, ó Pai, não sei o quê, aceitai, santificai, vós, né, Pai? Não é para nós, é para Deus. Nós recebemos, mesmo porque em Deus nada acrescenta. Mas para nós, o sacrifício ele retorna em forma de graças infinitas. Muito bem. Então, essa teologia, né, como eu falei para vocês, ela na verdade ela está mais para uma ideologia. E o grande perigo dela é justamente porque ela se disfarça, né, é como se fosse um lobo em pele de cordeiro, se disfarça de coisa boa e isso cativa muita gente nos seminários, nos grupos. Né? E por isso, como eu havia dito, é que a doutrina, a catequese, gente, a nossa catequese, a gente não consegue segurar os nossos catequizados. A gente não consegue. Eu acredito que os catequistas até estejam fazendo a parte deles. Né? Agora, eu acho que na hora que a pessoa chega na igreja, ela não encontra. Onde que eu estou encontrando Deus aqui? Eu preciso ver Deus. E aí, o que eu estudei, o que eu vi, aonde é que eu vou encontrar? Como eu vou aplicar? Em que sentido? Sabe? E aí se esvazia. Poucas pessoas vão ficando. Quem já participava de um grupo ou outro, então vai ficando. E aí, para se aprofundar na doutrina, aí é que a peneira é maior ainda. Porque, de modo geral, os grupos, às vezes, quando eles não estão imbuídos por essa questão da teologia da libertação, né, do companheirismo, da amizade, de ir para o movimento, não sei o quê, né, de fazer encontros e tal, às vezes ele está no sentido totalmente oposto, que é uma espiritualidade fora, sabe? Que é uma espiritualidade assim, muito fora da realidade.
muitas vezes acontece isso. Então, os extremos, né? Não pode ser assim. Quer dizer, todo grupo, toda pastoral, ela deveria ter a espiritualidade e deveria ter o seu ponto de aprofundamento. Né? Aprofundamento. Então, assim, eu acredito que essa parte da teologia da libertação, eu acredito que tenha ficado mais ou menos claro, né? E dizer que essa teologia da libertação ela é bastante complexa, porque ela se infiltrou em toda a igreja, em todos os âmbitos, e por isso mesmo que eu preferi tratar por exemplos, para que se tornasse isso mais claro. Eu acredito que tenha deixado alguma contribuição a respeito disso para vocês, que vocês possam estar aptos a reconhecer, né, todos os elementos, por acaso vocês se deparem com eles e saibam reconhecer que isso não é coisa de Deus, é teologia da libertação. E para ajudar os pobres na igreja existe uma coisa que é para outro tema, chamada doutrina social da igreja, que veio sobretudo a partir da encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão, né? Leão XIII, se não me engano. Fica aí a dica, e que acredito que tenha ficado claro alguns aspectos da teologia da libertação que eu encerro nesse momento.